e vamos trabalhar com calma. Agora eu preciso da sua calma, da sua paciência, como eu falei. Nós somos aqui pesquisadores da Bíblia, nós estamos estudando a palavra com calma, com paciência. Respira fundo, prepara o seu coração porque vai começar. Agora vai começar, né, o versículo por versículo, como eu disse. Estamos no versículo 5. Vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando então a carta de Paulo aos Filipenses. E estamos no capítulo 1, no versículo 5. Já estudamos os versículos anteriores, mas deixa eu te situar no contexto dessa carta. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso em quarentena numa prisão romana, que também era uma prisão domiciliar. Apesar de ele ter uma certa liberdade dentro do ambiente, era uma prisão. Ele estava impedido de fazer o que ele mais amava, do que ele mais gostava, que era visitar os irmãos, pregar o evangelho, plantar igrejas. Então o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso, mesmo em quarentena, a fé dele não estava de quarentena, ele estava ligado com Deus. Paulo estava ligado no trono de Deus, Paulo estava orando, Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja que estava em Filipenses, Paulo estava cheio de alegria. Por isso que essa carta é importante, porque estamos vivendo o mesmo contexto de Paulo. Estamos vivendo um contexto difícil, estamos vivendo um tempo de tantas incertezas, e nesses tempos difíceis a nossa fé tende a enfraquecer. Nesses tempos difíceis, a nossa fé ela tende a esmorecer. Mas a fé ela é alimentada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais a gente ouve a palavra, mais a nossa fé é fortalecida. E o apóstolo Paulo tinha a sua fé fortalecida, tanto é que ele disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, participar desses estudos diários, participar do versículo por versículo, como estamos estudando, vai fortalecer muito a sua fé. Tudo bem? Então esse é o contexto da carta de Paulo. Paulo estava acompanhado de Timóteo, como já lemos no versículo 1. Paulo faz a sua saudação na carta, e essa carta é importante também a gente se situar dentro dessa carta para chegar onde nós queremos chegar hoje. Essa carta, Filipenses, ela é dividida em 4 partes principais, ok? Ela tem a parte inicial, que é a saudação, ou seja, Paulo começa fazendo a sua apresentação, ele vai dizer Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, né, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que estão aí em Filipos. Então, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, ele faz uma saudação inicial. Essa é a primeira parte da carta. A segunda parte da carta é a oração de Paulo, que vai do versículo 3 até o versículo 10. Do versículo 1 e versículo 2 é uma saudação, é uma introdução. Do versículo 3 ao 10, ele faz uma oração. Por isso que ele começa no versículo 3 dizendo, eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria, com súplicas e ações de graças em minhas orações. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 10, Paulo vai falar o conteúdo da sua oração. Amém? Por isso nós estamos estudando versículo por versículo. Nós ainda estamos nessa segunda parte, né, que é o conteúdo da oração de Paulo. Nós já estudamos aqui até o versículo 4 ontem. Ok? Aí a outra parte são as instruções. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 19 do capítulo 4, ele vai dar as instruções para aquela igreja. Entendeu? Ele vai dar as instruções para aquela igreja. Aí tem muita instrução linda que nós vamos aprender, que são as mesmas instruções para nós hoje. E, finalmente, no capítulo 4, versículo 10 a 23, ele vai falar sobre as considerações finais, é aquele momento de despedida. Né? Então, pastor, onde nós estamos? Nós estamos na segunda parte da carta, que é a oração de Paulo, que vai do versículo 3 até o versículo 10 do capítulo 1. Nós estamos na parte da oração. Amém? Inclusive, ontem eu falei sobre oração, que a oração é uma disciplina espiritual muito importante na vida do cristão. Deus escolheu agir na história do homem, na vida das pessoas, na terra, através da oração da sua igreja, a oração do seu povo. Amém? Não dá para eu fazer um resumo de tudo que eu falei até aqui, porque senão o vídeo se estende e o tempo aqui é limitado. Mas se você perdeu as aulas de ontem, vai lá no YouTube, no IGTV do Instagram, e você consegue adiantar o vídeo até a parte que a gente começa a falar dos versículos. Tudo bem? Então você que está me acompanhando desde segunda-feira, nós vamos falar aqui do versículo 5, tá bom? Eu vou só ler aqui o versículo 3, que é o versículo anterior, e vamos parar no versículo 5. O versículo 3, né, pega a sua Bíblia aí, tá certo? Pega a sua Bíblia e leia comigo, do versículo 3 em diante, só para a gente se situar.
Então Paulo fala aqui da oração que ele faz pela igreja. Ele diz aqui, olha, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica, por todos vós em todas as minhas orações. Olha, oração, estamos falando de oração. Aí no versículo 5, vamos entrar agora aqui. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo ele fala assim, olha, eu oro por vocês, com súplicas, com ações de graças, com gratidão, quando eu me recordo de vocês. E a minha oração, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por isso e por isso. Então, a oração de Paulo ela tem uma parte de gratidão e uma parte de petição. No início da oração de Paulo, ele agradece. Aí ele vai começar aqui a agradecer. Ele agradece por 3 coisas. Hoje eu vou falar só sobre a primeira gratidão de Paulo na oração, tá? Aí no final da oração ele faz um pedido. Ele faz um pedido, entendeu? Então, nessa oração ele começa agradecendo por 3 coisas. Eu vou adiantar aqui, mas amanhã que eu vou falar, né, as outras 2. Ele vai falar, eu agradeço pela vossa cooperação no Evangelho, que vocês têm cooperado comigo do início até o fim, desde o primeiro dia até agora. Aí depois ele agradece, eu agradeço também pela salvação de vocês, porque eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então ele agradece pela salvação daqueles irmãos. Vou falar sobre isso amanhã, né? O que é Deus começar algo e terminar algo na nossa vida. E depois ele agradece aqui, no versículo 7, ele diz, aliás, na terceira gratidão, é justo que, assim que eu pense de vós, porque vos trago no meu coração, seja em minhas algemas, ou na defesa, ou na confirmação do Evangelho, pois todos são participantes dessa graça comigo. Então, Paulo vai agradecer pela fraternidade dos irmãos. Então, hoje, eu vou falar só sobre a gratidão que Paulo faz acerca do versículo 5. Ok, irmãos? Vocês estão captando a mensagem comigo aí? E vamos para o versículo 5, então? Vamos ler, então, versículo 5. Dou graças a Deus por vós. E no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual é a palavra-chave desse versículo aqui? Eu já te ensinei que quando você estuda um versículo, você precisa... quando a gente estuda um versículo, você precisa fazer o... Quando você estuda um versículo, você tem que procurar qual é a palavra-chave daquele versículo. Você tem que entender o contexto do versículo, e aonde aquele versículo está inserido, o versículo anterior, o versículo posterior, e entender qual é a palavra central daquele versículo. Qual é a palavra central desse versículo aqui? Cooperação. Cooperação no Evangelho, ok? E qual é o contexto desse versículo, dessa cooperação? A gratidão de Paulo. Então, Paulo está dando graças, eu estou em Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo está dando graças pela cooperação no Evangelho. Então, esse estudo aqui é um curso de como estudar a Bíblia, né? Então, a Adelaide já colocou ali. A cooperação é a palavra-chave, né? A Vivane está falando, é a cooperação no Evangelho. É isso aí, a cooperação no Evangelho. Então, e ele fala, não é uma cooperação simples, é uma cooperação desde o primeiro dia até agora. Irmãos, o que significa isso, né? O que significa isso? Como eu disse, a gente lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então agora eu vou explicar e aplicar ao mesmo tempo. Inclusive a Binha ontem, ela falou comigo, pastor, é incrível como a gente lê a Bíblia e não consegue enxergar esses detalhes. E a partir desse estudo que o senhor está dando, eu tenho enxergado detalhes assim lindos que eu nem imaginava. Aí fica a minha dica para você. Amanhã eu vou estudar o versículo 6. Então, o que você faz hoje, antes de dormir ou durante o dia, com calma? Leia o versículo 6, que aí amanhã, quando a gente estudar o versículo 6, você vai ficar assim admirado com quantas verdades lindas tem num só versículo. Então, pessoal, vamos falar de cooperadores do Evangelho, cooperação no Evangelho. O que Paulo está ensinando para a gente? O que Paulo está falando com aquela igreja? Olha, eu quero agradecer porque vocês são meus cooperadores. Eu não trabalhei sozinho. Eu não lutei pelo Evangelho sozinho, eu não preguei sozinho, eu não plantei igreja sozinho. Vocês estão comigo desde o início, vocês estão cooperando comigo desde o início. Irmãos, aqui está ensinando para a gente que nós, eu e você, nós somos responsáveis por promover o Evangelho. Nós também somos os cooperadores no Evangelho. Hoje nós vemos no mundo tantas pessoas sendo promotoras das ideologias.
As pessoas vão para as ruas, vão para as passeatas, vão para as manifestações, levantam suas bandeiras, por quê? Eles estão promovendo uma ideia, promovendo uma mensagem, promovendo alguém, promovendo um partido, promovendo um projeto político, promovendo, enfim, são promotores daquelas ideias. E nós? Nós somos promotores também, só que do Evangelho. Nós somos cooperadores do Evangelho. Nós temos a responsabilidade de realizar a obra de Deus cooperando com a expansão do Evangelho. Então, eu quero dizer para você que você não é só o crente de uma igreja, você é um cooperador do Evangelho. Diga glória a Deus. Agora, por que cooperador, pessoal? Por que cooperador? Porque o cooperador, ele não opera. Olha que interessante. Ele coopera. Existe alguém que opera, existe alguém que faz, existe alguém que age, mas existe alguém que ajuda, que auxilia. Aí eu quero te perguntar aqui, responde para mim rapidamente no comentário aqui do estudo, quem é que está operando? Quem opera? Quem opera aqui? Quem é o operador do Evangelho? Quem opera o Evangelho? Quem age através do Evangelho? Quem faz através do Evangelho? Quem é? Escreve aí, se você está ligado aqui no estudo. É isso aí, é Deus, Deise. Deus, Ele é o operador, Ele opera. E hoje na Terra é na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, está operando. Por isso que a palavra fala, agindo Deus, quem impedirá? E quem nós somos nessa obra do Evangelho? Nós somos os cooperadores, aleluia! Gente, nós estamos cooperando com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Nós estamos auxiliando. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia salvar o homem sozinho, poderia fazer tudo sozinho, mas é um privilégio da graça de Deus escolher pessoas como nós para trabalhar com Ele na propagação do Evangelho. Essa é a manifestação da graça de Deus. Pega pessoas imperfeitas, inseguras, inconstantes, infiéis muitas das vezes, mas usa a gente para apoiar, para cooperar com o Evangelho. É o que a palavra diz, Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são, escolheu os que não têm para confundir os que não têm, porque a glória de Deus se manifesta num vaso de barro. Nós somos o vaso de barro que carregamos o tesouro do Evangelho dentro de nós, aleluia! Então você não é um crente qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você não, você é cooperador do Evangelho. Eu acho interessante essa palavra cooperador, porque cooperador fala de auxiliador, né? Aí quando eu falo de auxiliador, eu lembro da esposa, que é auxiliadora. E quem é a esposa auxiliadora de Deus? É a igreja. A igreja é a noiva, esposa auxiliadora. Então, o que é ser um cooperador do Evangelho? É entender que Deus me escolheu para auxiliar, cooperar para a expansão do Evangelho na Terra. Gente, isso é um privilégio muito grande. O que a gente conclui? A gente conclui que Deus é que abre o coração das pessoas. Mas quem prega o Evangelho? Somos nós. Quem abre o coração? Deus. Quem prega o Evangelho? Eu e você. Quem é que dirige a agenda missionária? Ou seja, quem vai para tal país, onde vai abrir tal igreja, quem é que vai para tal lugar? É Deus que dirige essa agenda missionária. Por isso que o globo terrestre está tomado de igrejas, de missionários, de pregadores. Mas quem é que dá suporte a esses missionários? Somos nós. Então, veja, Deus opera e nós cooperamos. Deus quer salvar o teu vizinho da frente, Deus quer salvar o teu vizinho do lado, Deus quer salvar o teu irmão da esquerda, teu parente. Ele que vai agir. Mas quem ele vai usar para salvar essas pessoas? Você. Nós somos cooperadores do Evangelho. E Paulo, nessa carta, ele faz uma gratidão especial àquela igreja, porque aquela igreja cooperou não só em oração, não só recebendo ele no início, quando ele esteve na casa de Lídia, que ele converteu Lídia, eu vou falar sobre Lídia amanhã, mas eles investiram financeiramente com recursos. Então, ser cooperador do Evangelho é investir também financeiramente no Evangelho, para que o Evangelho cresça. Agora, essa palavra cooperação aqui no grego, eu estava pesquisando no dicionário bíblico, a palavra cooperação aqui é koinonia. Presta atenção. Presta atenção.
A pergunta que eu te faço, dentro desse significado dessa palavra, é o seguinte: será que todos os crentes que estão na igreja são cooperadores do Evangelho? Pensa comigo. Será que na igreja todos os irmãos que frequentam são cooperadores? Porque você sabe, é triste a conclusão, mas é um fato. Nós temos mais frequentadores do que cooperadores. Entendeu? Nós temos muitos frequentadores. As pessoas frequentam nossas igrejas, elas gostam da palavra, gostam da pregação, gostam do louvor, mas depois vão para casa e a vida segue normal. Não são cooperadores do Evangelho. São apenas frequentadores do culto, são admiradores do Evangelho. São admiradores do Evangelho. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você é um admirador do Evangelho? Você é um frequentador da igreja ou você é um cooperador do Evangelho? Entende o que eu estou dizendo? Então, a palavra cooperar aqui é muito mais forte. Paulo ele escreve: vocês são cooperadores no Evangelho. E a palavra original no grego aqui é koinonia. Eu fui pesquisar, eu tenho uma Bíblia que eu vejo a palavra original. A palavra original para cooperador é koinonia. Que interessante, né? E o que significa a palavra koinonia? Koinonia significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Olha só o que significa a palavra cooperador, gente. Eu estou no versículo 5 de Filipenses. Hoje é só esse versículo. Cooperador significa koinonia. Koinonia é a mesma palavra usada para comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Koinonia. A igreja estava em comunhão. Só que comunhão aqui, koinonia, significa associação, fraternidade, ação conjunta. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu dou graças a Deus porque vocês são uma fraternidade. Vocês são participantes do Evangelho, vocês vestiram a camisa, vocês não só vestiram, mas suaram a camisa por causa do Evangelho. Vocês entraram no jogo, mas não ficaram fugindo da bola, não. Vocês colocaram a perna na dividida, vocês partiram para cima do inimigo, vocês investiram financeiramente, vocês estiveram comigo desde o início até agora. Então, isso porque era uma igreja unida, uma igreja em conjunta. A igreja de Filipos cooperava porque elas viviam unidade, eles se sentiam da parte da fraternidade, eles eram associados, eles tinham compromisso. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que muita gente hoje não é cooperador do Evangelho? Porque eles não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a obra. Eles são só admiradores, são só frequentadores. Agora, interessante também é o seguinte: cooperadores, olha o que diz o versículo 5, vamos lá? Vocês, agradeço pela cooperação no Evangelho. No Evangelho. Veja só, a Binha está até falando aqui, por isso que cooperar é um privilégio e não um fardo. É verdade, Binha, porque o maior peso quem leva é Deus, quem faz é Deus, a gente só coopera. Então para nós é um privilégio, não um fardo, gente. Não é um fardo ir para a igreja ministrar, louvar, evangelizar, isso é um prazer, é um privilégio. Agora essa cooperação aqui, repare, é do Evangelho. Paulo não fala, eu agradeço porque vocês são meus cooperadores. Olha o detalhe aqui importante. Paulo não fala aqui, eu agradeço porque vocês são cooperadores da Igreja Batista Manaim. Eu agradeço porque vocês são cooperadores do Ministério Evangélico, comunidade, não sei o quê. Eu agradeço porque vocês são cooperadores do presidente, apóstolo, fulano. Não, nós somos cooperadores do Evangelho. Cooperadores de Deus, cooperadores da palavra. Irmão, quando você faz para o homem, quando você trabalha para o homem, você cansa, você se frustra, você desanima, você perde o compromisso, perde a motivação, perde a vontade de fazer. Um dia tá, outro dia não tá. Agora, quando você faz para Deus, quando você faz pela causa maior do Evangelho, quando você faz pelas vidas que o Evangelho salva, liberta, cura e transforma, quando você faz para o reino de Deus, você faz com alegria, você faz com prazer. Por isso que a palavra diz, servir ao Senhor com alegria. Por que muitos crentes deixaram de ser cooperadores e viraram só admiradores? Deixaram de ser cooperadores e viraram só frequentadores? Porque olharam para o homem, estavam servindo a instituição, estavam servindo a estrutura e não a Deus em primeiro lugar. O nosso compromisso em primeiro lugar é com Deus, é com o Evangelho. Entenda isso, aleluia! Amém? É claro que eles também serviram à estrutura, serviram à igreja, serviram a Paulo, que era líder naquela estrutura, tinha uma função, uma responsabilidade, mas eles sabiam que toda aquela estrutura e que Paulo estava subordinado ao Evangelho, ao reino de Deus,
a Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, por isso que ele falou, eu agradeço porque vocês são meus cooperadores do Evangelho. No Evangelho. Né? Então, nosso compromisso é com Deus. Então, por que que alguém, por exemplo, ele não coopera na igreja? Porque ele não tem compromisso com Deus. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita, minha gente. Ah, estou chateadinho com o pastor, estou chateadinho com o líder, estou chateadinho com a igreja, não deixaram eu cantar, não deixaram... É porque não tem compromisso com Deus. Entende o que eu estou falando? Né? E tem uma frase que não é tem uma frase que de certa forma é bíblica, porque quem disse isso foi Elias. Elias no Antigo Testamento, quando ele fala para os profetas de Baal e quando ele fala para o povo de Israel, Deus fala assim, olha, eu estarei convosco enquanto vós estiverem comigo. Então pegou-se esse texto e cunhou-se aquela frase, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. De certa forma, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Entende o que eu estou dizendo? O nível de compromisso. Deus abençoa todos, indistintamente. Isso aqui não é troca, não é barganha. Mas o fato é, se você é cooperador do Evangelho, se você está trabalhando do lado de Deus, se você está cooperando com a obra, você pode ter certeza, meu amigo, que Deus vai ter um certo tipo de cuidado com você de maneira especial. Não há dúvida nisso. Não há dúvidas disso, porque você é um cooperador do Evangelho. Você vai provar da graça, você vai provar da abundância, você vai comer na mesa, você vai estar junto de Deus, você vai estar sendo ali abençoado diretamente com um presidente maior que é Deus. E aquele que não tem compromisso com o Evangelho, aquele que não é cooperador do Evangelho, aquele que é só um admirador, vai comer das migalhas, ainda assim vai comer. Vai ser abençoado pela misericórdia de Deus. Vai ser abençoado pela misericórdia, Deus vai abençoar pela misericórdia. Entende o que eu estou dizendo? Mas quem é cooperador, quem tem compromisso com Deus, com o Evangelho, na obra, pega firme ali, meu irmão, vai viver da abundante graça, da provisão de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Então eu quero convidar você nessa manhã, nesse estudo, a deixar de ser um admirador do Evangelho, a deixar de ser um frequentador da igreja e se tornar um cooperador de Cristo Jesus nessa terra, porque nós estamos participando, envolvidos do maior e do melhor projeto que existe na face dessa terra. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja de Cristo. E o Senhor Jesus disse, pode acreditar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vocês são a minha igreja. Ô, meu irmão, tomara que você esteja entendendo isso. Tomara, eu oro para que você tenha essa revelação, seja um cooperador do Evangelho. Vamos continuar. Olha, gente, o texto é lindo, eu só estou num versículo. Márcia, só estou num versículo, Márcia. Incrível. Um versículo só. Mas ele vai dizer... Eu dou graças a Deus porque vocês são cooperadores do Evangelho. Aí tem outro detalhe importante. Quem acha outro detalhe aqui? Escreve nos comentários aí para mim, no versículo 5. Qual é o outro detalhe desse versículo? Vamos lá, leia a Bíblia aí. Eu não vou ler, não vou falar, mas eu quero que você leia. Qual é o outro detalhe aí? Escreve aí, eu quero ver quem está lendo a Bíblia aí. Eu quero ver quem está acompanhando nas Escrituras. Escreve aí nos comentários. Qual é o outro detalhe desse versículo? Eu já falei da cooperação, do que é ser cooperador com o Evangelho, do que é participar do Evangelho, do que é ter compromisso com Deus, do que é investir na obra de Deus com alegria. Né? Vamos lá, Deise falou, até agora. Ok, Deise, mas tem mais. Qual é a outra parte importante desse versículo? A Nath falou, até agora. Muito bem. Está dentro, mas ainda não é o que eu quero ouvir. Obediência, Adelaide. Também, mas ainda não é o que eu quero te mostrar aqui. Tem um detalhe aqui, gente. Tem um detalhe. Olha aqui o versículo 5. Vamos lá. Vocês não pegaram, não? A Dayana pegou. Olha lá. A Dayana pegou. A Nath pegou depois. A Vanessa pegou. É isso mesmo. Desde o primeiro dia até agora. O detalhe é esse, né? O até agora. É o primeiro dia. Entendeu? O mais importante aqui é isso, é quando começou, o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo está falando que aquela cooperação foi uma cooperação constante, verdadeira, sincera, contínua, desde o primeiro dia até agora. Aqueles irmãos eram firmes, aqueles irmãos eram constantes. Paulo podia contar com eles, a igreja podia contar com eles, o evangelho podia contar com eles. Porque desde o primeiro dia que eles se conheceram,
Eles foram fiéis no primeiro dia, continuaram sendo fiéis no percurso até agora. Quantas pessoas deixam de ser fiéis a Deus, irmãos? No início é aquela alegria, aquela empolgação, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus dá emprego, Deus cura, Deus dá esposa, da família, dá carro, dá tudo. A pessoa se anima, mas depois ela some. É aquele crente ninja, já viu? Ele bota o pó do ninja assim, ó, buf, e some. Olha, ainda bem que Deus não é assim com a gente, não é verdade? Porque Deus, ele é fiel. Então, por que primeiro dia? Por que Paulo fala primeiro dia aqui, gente? Porque qual foi o primeiro dia que Paulo conheceu aquela igreja? Quem lembra? Vocês não sabem, né? Foi na casa de Lídia. Quando Paulo conheceu Lídia, quando Paulo pregou o evangelho, na verdade, e Lídia se converte. Lídia, eu vou falar sobre ela um pouco amanhã, porque Lídia era uma vendedora de púrpura, ela vendia panos vermelhos, panos chiques, era uma empresária, e ela se converte ao Senhor, ela entrega a sua vida para Jesus, e ela fala, Paulo, ele fala para Silas, para Timóteo, que estava junto com ele, vamos lá em casa, vamos fazer um culto lá em casa, e eles vão. Então, desde aquele primeiro dia, Paulo conhece as pessoas ali em Filipos. Eu já falei ontem aqui, quem se converteu em Filipos foi o carcereiro, quando Paulo estava preso, foi a menina possessa, que era adivinha também, que foi liberta. Eu já falei sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Né? Então, desde o primeiro dia até agora. Isso é lindo demais. Aí, vamos abrir, agora eu vou dar um pulo lá para Filipenses capítulo 4, lá no final. Eu continuo no versículo 5, tá bom? Mas eu vou ler aqui, olha, Filipenses capítulo 4, olha lá, versículo 14, onde Paulo vai lá no final da carta lembrar dessa cooperação dos irmãos com o evangelho desde o primeiro dia, quando eles se conheceram em Filipos. Para você entender, Paulo, quando escreve essa carta, ele está no ano 60 depois de Cristo. Ele está no ano 61 depois de Cristo. E Paulo planta aquela igreja lá por volta do ano 50 depois de Cristo, 10 anos antes, na sua segunda viagem missionária, né? Então o apóstolo Paulo aqui, olha o que diz o versículo 14, olha lá. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Todavia, fizeste bem em associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo, vocês são associados, vocês são cooperadores, vocês são fraternos, vocês estão ligados. Ele vai dizer, e sabeis vós, ó Filipenses, olha, ele está falando Filipenses, que no início do evangelho, quem está acompanhando aí na Bíblia? No início do evangelho, olha, primeiro dia, quando parti da Macedônia, olha o que ele vai dizer, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Paulo está falando aqui uma coisa incrível, ele falou, olha, é triste, porque ele falou, desde o início, nenhuma igreja me ajudou financeiramente, nenhuma igreja cooperou financeiramente com o evangelho, a não ser vocês. Vocês cooperaram desde o início. Porque até agora para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2 vezes. O bastante para as minhas necessidades. Lembra? Eles estavam cooperando com o evangelho para suprir a necessidade de Paulo, mas para ele continuar pregando o evangelho. E ele vai dizer aqui, né? Ele diz aqui, vocês ajudaram 2 vezes. Ele diz no versículo 17, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que coisa linda, irmãos. Recebi tudo em abundância, estou suprido desde Epafrodito, que me passou as mãos, que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, prazível a Deus. E ele vai dizer aqui no versículo, depois nós vamos dar esse versículo lá na frente, mas só para você ligar, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, Paulo está dizendo, vocês me ajudaram desde o início, estão me ajudando até agora, vocês são constantes. Olha, irmãos, eu quero perguntar para você agora, você é constante na obra de Deus? Você é firme na obra de Deus. Quem é cooperador é firme, é constante. Porque, sabe, é triste a realidade, é triste a constatação, não obstante ao momento que estamos passando hoje, mas lembrando de momentos anteriores, das vacas, né, gordas, digamos assim, dos momentos mais flexíveis, mais fáceis, quantos irmãos não davam seu dízimo à igreja, não davam sua oferta à obra de Deus, não investiam no evangelho, davam uma vez, depois dava 5 meses depois, não são cooperadores do evangelho. Agora, naturalmente, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de quarentena, tudo bem. Quem tem, continua abençoando, dá. Quem não tem, recebe. Graças a Deus, na nossa igreja, quem não tem para dar, está recebendo bênçãos, está recebendo cesta básica, ajudando, a gente está cooperando, a gente não para. Mas quem tem, não retém.
Quem tem não retém. Aí a pergunta é, o teste do investimento, do recurso financeiro na obra de Deus é um teste para nós, para saber se somos cooperadores ou não do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não trabalho, eu não tenho meu recurso, eu não posso cooperar financeiramente, mas você pode convidar pessoas, evangelizar. Deus pode te usar de várias formas. Você pode atravessar a sua rua e pregar o evangelho para o seu vizinho. Você pode ligar para um parente seu e pregar o evangelho para ele. Você pode orar por alguém. Você pode visitar alguém que está enfermo no hospital. Você pode ajudar o pastor a levar a cesta básica na casa do irmão. Você pode levar um alimento na igreja para montar a cesta básica. Então, a gente coopera de várias formas. Agora, isso não substitui, presta atenção, porque Paulo está falando isso aqui, não sei eu que estou falando não. Isso não substitui o investimento financeiro na obra de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Paulo está falando, olha, vocês investiram financeiramente, mesmo com muitas dificuldades, vocês não pararam. Por quê? Porque eles tinham compromisso com Deus, compromisso com o Evangelho. Deus tem compromisso com a gente. Você está trabalhando, você tem seu trabalho. Quem foi que te colocou nesse trabalho? Quem foi que te colocou lá dentro? Quem foi que abriu a porta? Foi eu? Foi Paulo? Foi teu colega que colocou teu currículo? Não, foi Deus, meu amigo. Aí já pensou se Deus agisse com você e comigo na maneira como nós agimos com Ele? Ah, você não me deu o seu dízimo esse mês, você não entregou a sua oferta esse mês, então eu vou tirar você do trabalho. Já pensou se Deus fizesse isso, minha gente? Ele não vai fazer. Porque Ele é Pai. Ele é generoso. Mas nós precisamos ter essa consciência de cooperar com o Evangelho. Não pare de trabalhar para Deus, de cooperar com Deus, de investir na obra de Deus. Seja fiel, ainda que seja pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Isso aqui não é para te afrontar, não é para te julgar, nem te condenar, nem te corrigir. Isso aqui é para te incentivar a você continuar sendo um cooperador do Evangelho. Amém? A palavra diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Amém? Estudamos o versículo 5 hoje. Amanhã vamos estudar o versículo 6, ok? Amanhã, Filipenses, olha só, eu vou te dar a dica, tá? O que será que vamos